Olá, querido irmão, seja bem-vindo à nossa live para responder perguntas. Foram 46 ministrações do livro de Apocalipse. Então foram mais de 2 meses aí, a gente estudando, já que era só de segunda a sexta, né? Foram 44 ministrações, vamos dizer, que nós fizemos mesmo, e 2 eu aproveitei de cultos que eu tinha pregado. Então, na verdade, foram 44 mais 2, 46 ministrações. Eu vou te dizer, francamente, é um curso que você não vai encontrar em seminários teológicos. Você não vai encontrar um seminário que tem essa carga horária de 46 aulas em cima de um único livro da Bíblia. Então, na verdade, o que você tem recebido aqui é muito mais do que alunos recebem aí ao redor do mundo até. Isso é um grande privilégio. Eu me sinto muito alegre de poder contribuir para a edificação da sua fé nesses dias. E eu recebi muitas perguntas, né? Eu abri aqui no Instagram para irmãos mandarem perguntas e eu não selecionei. Eu quero fazer bem espontaneamente para você saber que a gente está aqui gravando, mas eu vou responder só as perguntas, ou a tentar responder. Não vai dar para responder todas porque são muitas, centenas, mas muitas são repetidas, já percebi aqui. Mas eu não vou responder perguntas de outros assuntos hoje, tá bom? Tem muitos irmãos que me parecem são novos convertidos e eles têm dúvidas a respeito de muitas questões da vida cristã. Então eu não vou responder sobre isso hoje. Mas todas aquelas relacionadas aqui ao nosso estudo de Apocalipse, eu vou responder. A primeira que eu quero perguntar, tem 2 perguntas, eu percebi aqui, que são recorrentes, né? Então, a primeira é com relação ao milênio, especificamente as nações que vão existir depois do milênio. Muitos querem saber, pastor, que nações são essas, que povos são esses, como é possível essa coisa acontecer? Eu pensei que seríamos, né, só os salvos e pronto, e não tem mais nações. Mas a palavra de Deus diz claramente que vai existir nações e povos, né, na terra depois do milênio. Então, só recapitulando, você deve se lembrar, eu disse para vocês que depois do milênio, né, então o Senhor Jesus vai reinar aqui na terra 1000 anos, nós reinaremos com Ele, tá bom? Mas no final do milênio, as nações sobre as quais nós reinaremos, ok? Então lembra disso, durante o milênio vai ter 3 grupos de pessoas na terra. Vai ter os crentes que foram glorificados, né? Todos os crentes são glorificados, não importa se ele é vencedor ou não, todo crente é glorificado. Guarda isso, todo salvo será glorificado. Escreve isso para você nunca esquecer, tá bom? Então todo salvo será glorificado. Nós estaremos aqui, não vão ser todos os crentes que vão reinar, mas todos os crentes estarão aqui. E nós vamos reinar com Cristo, tá bom? Sobre quem, pastor? Vamos reinar sobre quem? Sobre as nações. Você não vê os países aí na ONU, né? Todos esses países da Europa, Ásia, África, América. Então, esses países vão continuar existindo, pelo menos a maior parte deles vão continuar existindo, e nós reinaremos sobre eles. Entendeu o que eu estou dizendo? Então o Senhor Jesus disse que alguns vão reinar sobre 5 cidades, outros sobre uma cidade, alguns sobre regiões inteiras, ok? Essa posição de glória no milênio é uma recompensa para o crente vencedor. Pastor, aí vem a pergunta que foi feita aqui repetidas vezes, não é? Mas e o crente derrotado? Onde ele vai estar? Nós estaremos todos com o Senhor, ok? Põe isso na sua cabeça. Estaremos todos com o Senhor, mas alguns vão ter uma posição de honra, vão ter uma posição de glória maior do que do outro. Posição, não é corpo. Corpo, todo mundo é glorificado, mas alguns vão ter uma posição diferente. Você deve se lembrar, lá em Mateus, capítulo 20, a Bíblia fala que Tiago e João pediram para a mãe deles conversar com Jesus e fazer um pedido para Jesus, né? E qual que era o pedido que ela fez?
que quando o Senhor viesse para reinar, que o Senhor colocasse o Joãozinho e o Tiaguinho, cada um num lado de Jesus, para sentar do lado de Jesus. Agora você imagina, o Senhor Jesus, ele vai reinar, ele é o Rei dos Reis. Aquele que vai estar à sua direita e à sua esquerda é a posição de maior glória. Você concorda comigo? Então, o que o Senhor respondeu para ela? Ou para os dois, né? O Senhor disse, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, né? Vocês não sabem o que isso significa. Mas depois ele disse também, não compete a mim fazer isso, mas é para aqueles a quem o Pai já preparou, designou, ok? Por quê? O pedido daqueles dois. Porque não é uma questão de você pedir, é uma questão de você merecer. É uma questão de você ter uma posição para ser honrada. Entende o que eu estou dizendo? Então veja, Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai ter uma posição, eu creio que sim, uma posição de muita honra, de muita glória no milênio, não é? Mas aí aquele irmãozinho, crente, salvo, ok? Mas que nunca se comprometeu com nada, ele nunca nem contribuiu com a obra, ele nunca se preocupou com o avanço do reino de Deus, ele viveu a vida buscando os seus próprios interesses, mas ele era crente, ele era salvo, mas nunca buscou o reino de Deus. Ele vai sentar ao lado de Paulo? Provavelmente não, entendeu? Mas ele vai estar onde? Bom, onde ele vai estar? Nós estaremos todos com o Senhor. Mas você entende que aqueles que vão sentar à direita e à esquerda estão numa posição de maior honra? Você entende o que eu estou dizendo? Pastor, a outra pergunta. Qual vai ser então a disciplina desses crentes que hoje não têm obras? Então, a disciplina é não receber a honra. A disciplina é você ver algo que você poderia ter e não vai ter. Uma posição que você poderia ter alcançado e não alcançou. Essa vai ser a disciplina. Ok? Ah, mas a Bíblia fala que vai ter choro e ranger de dentes. Pô, é bem provável que tenha mesmo. Não é verdade? Por quê? Porque você fala, poxa, eu podia tanto ter me desgastado, me envolvido, amado a obra do Senhor, amado o Senhor, pregado o Evangelho, mas eu não fiz. Aí você vai ficar lamentando, né? Puxa, por que eu não fiz? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, tira da sua cabeça essa ideia geográfica, topográfica. Né? Alguns vão estar num lugar, outros no outro. Não, estaremos todos com o Senhor. Ok? Mas no milênio será o tempo da recompensa. Pastor, e depois do milênio? Depois do milênio haverá novos céus e nova terra. Entende o que eu estou dizendo? A Bíblia fala que no final do milênio, né, se você estudou comigo Apocalipse, você deve se lembrar, nós vimos isso na semana passada mesmo. No final do milênio vai ter aquela famosa batalha de Gog e Magog. Por quê? No final do milênio, por incrível que pareça, as nações vão se rebelar contra o Senhor. Durante o milênio, Satanás estará preso. No final, ele será solto. Vai seduzir as nações que vão lá em Jerusalém, vão cercar a cidade, o arraial dos santos, e vão apontar as suas armas para Deus. Para você ver que o nível da rebeldia, não é verdade? E a Bíblia fala então que vai cair fogo do céu, vai destruir aquele povo. E aí haverá novos céus e nova terra. O milênio é essa mesma terra, mas depois do milênio é novos céus e nova terra. Compreendeu isso? Pastor, tá bom. Então, no final do milênio, então, todas as nações, elas vão ser destruídas nessa batalha? Parece que não. Parece que não. Parece que vai ter nações que vão escolher estar com o Senhor. E essas nações vão continuar existindo. Aonde, pastor? Na nova terra. Pastor, como vai ser essa nova terra? A Bíblia não entra em detalhes, mas a Bíblia diz que o mar já não existe. Então, nessa nova terra que vai existir depois do milênio, o mar não existe. Ah, pastor, será que isso não é algo simbólico? Eu creio que tem um componente aí alegórico, simbólico, mas também penso que é literal. É como a Nova Jerusalém. A Bíblia fala então que nesse novo céu e nessa nova terra, a Nova Jerusalém vai descer do céu. Ok? Lembra disso? Então, aí você fala, então as nações vão continuar existindo? Parece que sim. Você sabe como vai ser, pastor? Não, ninguém sabe. A Bíblia termina. Você percebe que a Bíblia encerra? Novos céus, nova terra, encerrou. Não entra em detalhes. Não fala o que vai acontecer na eternidade. Mas há toda uma eternidade para se viver depois disso. Tá bom?
Mas o que você imagina que pode ser? Então, que o texto bíblico nos mostra claramente é que essas nações vão continuar existindo aqui, ok? Nós vamos viver na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é uma cidade, ela vai descer do céu. Então, teve várias perguntas com relação à Nova Jerusalém. E alguém fez uma pergunta aqui dizendo o seguinte: pastor, como é que vai caber todo mundo que foi salvo numa cidade desse tamanho? Então eu falei para você que a cidade, traduzindo para o nosso sistema métrico, né, a cidade é um cubo com 2.200, então é um cubo que tem 2.200 quilômetros de frente, 2.200 de lado e 2.200 quilômetros para cima. Tá entendendo? Então algumas pessoas me mandaram mensagem dizendo: isso é muito pequeno. Olha, não é pequeno, ok? Não sei qual que é o seu conceito de grande e pequeno quando se trata disso, mas não é pequeno, é muito grande. Para você ter uma noção, eu moro aqui em Goiânia, então eu acredito, eu não tenho certeza, eu até deveria ter checado isso para você aqui, mas eu tenho a impressão que de Goiânia até Porto Alegre deve ser uns 2.000 quilômetros. Indo para o norte, de Goiânia a Belém deve ser mais ou menos 2.000 quilômetros. Então você tem uma noção, mais ou menos, do que seria o tamanho dessa cidade. É uma cidade que vai de Porto Alegre até, vamos colocar, em Brasília. Porto Alegre e Brasília. É muito grande. Isso é o comprimento. Mas depois tem a largura, mais 2.000 quilômetros. E depois tem para cima. Então você tem que entender que é uma cidade celestial. E nós que vamos habitar ali também seremos glorificados e seremos celestiais. Tá bom? Mas se você acha ainda assim que é muita gente, eu vou contar para você 2 fatos sobre isso. Primeiro, esse pessoal que estuda demografia, né, que faz todas essas pesquisas, eles dizem o seguinte: desde que existe homem na Terra, todos os homens que passaram no planeta, somando esses que estão aqui hoje, tem mais gente vivo hoje do que gente que já morreu. Ok? Entendeu o que eu estou dizendo? De todo mundo que passou na Terra, os que morreram é menos do que a soma dos que estão vivos hoje. Você tem uma noção? Hoje são 7 bilhões e meio, mais ou menos. Então, o pessoal que morreu é menos do que isso. É muita gente. Mas eu vou contar para você uma coisa. A cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. A área da cidade de São Paulo é 1.500 quilômetros quadrados. 1.500 quilômetros quadrados. Me dá um celular com calculadora aqui que eu vou fazer umas contas aqui. Vamos imaginar que todo o planeta morasse numa cidade só. Então vamos colocar aqui que são 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta. Sua calculadora só vai até 700 milhões. Não tem problema, olha para cá. Eu faço de cabeça mais ou menos. 7 bilhões de pessoas, dividido pelo tamanho da cidade de São Paulo, vai dar mais ou menos 450. Então tá aqui, 1.000, milhões, bilhões. Você colocou trilhões aqui. Vamos fazer a conta para você. 7.000, 7 milhões, 7 bilhões. Vamos dividir pela população de São Paulo, que são 12 milhões. Então, minha conta não está muito boa, dá 583. 583 eu vou multiplicar pelo tamanho da cidade, que é mais ou menos 1.500 quilômetros. Isso significa que a população do planeta inteiro poderia viver num padrão de vida semelhante a um cidadão de São Paulo, num território de 875 mil quilômetros quadrados. E o que é isso aqui? Isso aqui é menor do que o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso tem 950 mil quilômetros quadrados. Você tem uma noção? Então, toda a população do planeta poderia viver num espaço do tamanho do estado do Mato Grosso, no padrão de vida semelhante a um morador de São Paulo. Você tem uma noção, tanto nosso planeta ele não é tão habitado, tão lotado de gente como os ecologistas gostam de dizer.
ok? Para você ter uma noção. Estou fazendo uma conta, obviamente, bem superficial, bem rasa, para te mostrar que no espaço ali do estado do Mato Grosso, cabe 7 bilhões de pessoas. Agora imagina numa cidade, é uma cidade na verdade, né? Não é um país, é uma cidade, Nova Jerusalém, o tamanho dela é mais do que o dobro do estado do Mato Grosso. Mais do que o dobro. Isso, falando em termos assim, de superfície plana. Agora você tem que pensar nessa superfície plana multiplicada por 2.200 quilômetros para cima. Você tem noção? Quer dizer, é muito espaço. É muito espaço. Eu estou te contando apenas porque às vezes você pode ter uma percepção diferente. Bom, o que mais me perguntaram aqui? Deixa eu ver aqui. Muito bem, alguém perguntou aqui sobre como vai ficar essa cidade. Então, a Bíblia não fala isso dessa maneira, mas usando o nosso linguajar moderno, é óbvio que ela vai estar orbitando o nosso planeta, ok? Ela vai estar cúbica, ou não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A Bíblia diz que ela é cúbica, porque diz que ela tem o mesmo comprimento, largura e altura. Agora, é verdade que você pode colocar um cubo também dentro de uma esfera, e poderíamos dizer então que ela seria esférica com um cubo dentro. Mas a Bíblia não diz isso. Quem diz é a sua imaginação. Eu estou apenas me detendo no que a Bíblia diz, tá bom? Então, se ela é cúbica e ela é feita de ouro, ouro transparente, é como vidro, ok? Então é um negócio glorioso. E ela vai ter luz própria, porque a luz dela é a glória do próprio Deus nela, tá bom? Aí você fala, pastor, mas ela vai ser a luz aqui da terra? Não, ao que tudo indica, vai ter ainda as estações aqui, vai ter dia e noite, né? Vai ter o sol, mas ela vai estar orbitando o planeta, né? Isso é um negócio extraordinário. Como é isso na prática, pastor? Então, a Bíblia encerra, a Bíblia não fala. Então, falar da eternidade é complicado, porque a gente não sabe, a Bíblia não diz, a gente fica fazendo conjecturas, tá bom? E essas nações aqui, elas vão continuar se casando, tendo filhos? Bom, parece que sim, não há motivo para pensar que seria diferente. Bom, mas a morte foi lançada no lago de fogo e enxofre. Se me lembro, você lembra? Satanás foi lançado, né, junto com o falso profeta e o anticristo, mas a Bíblia fala também que o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. Então não haverá mais morte aqui na terra. Então não haverá mais morte. Como é viver? Imagina se não houvesse morte, os animais não morrem. Como ficaria o planeta? Eles vão reproduzindo, produzindo, e a gente não consegue imaginar equilíbrio ecológico sem morte, sem um animal devorando o outro, entendeu? É isso que permite a gente habitar nesse planeta, nesse tempo. Então nós não somos capazes muito de pensar na vida sem a morte. Hoje, na atual condição nossa, limitação nossa, não conseguimos pensar na vida sem a morte. Mas vai chegar o dia em que não haverá morte. E não haverá morte para nós. Não haverá mais morte no universo. Ok? É um inimigo vencido. Como vai ser esse nova terra, esse novo céu? Não sei, mas eu te garanto que vai ser maravilhoso. Ok? E o mar não vai existir. Mas vai existir o rio da água da vida. Esse rio da água da vida, ele está na Nova Jerusalém. Né? Alguém perguntou aqui se a Nova Jerusalém é o Éden. Não, a Nova Jerusalém não é o Éden. Mas eu te disse que lá no Éden você tem os materiais. Na Nova Jerusalém você tem a edificação pronta. Lembra de eu te dizer isso? Então na Nova Jerusalém você tem o ouro, você tem as pedras preciosas, você tem o rio e você tem a árvore da vida. Mas na Nova Jerusalém tudo isso está edificado. Entendeu? Há um projeto, algo que foi concluído. Então eu diria que a Nova Jerusalém é a consumação do Éden. Mas não é, de fato, o próprio Éden. Vamos ler aqui algumas perguntas. Pastor, eu acho estranho pessoas glorificadas convivendo no milênio e ainda ter a batalha de Gog. Você acha estranho, né? Eu acho absurdamente estranho. Por que é estranho? Porque você vai ter o próprio Senhor Jesus reinando aqui na terra. E no final, muitos vão se rebelar ainda. Vão preferir o diabo. Isso é uma coisa inacreditável.
Se não tivesse escrito na Bíblia, era difícil imaginar que isso pudesse acontecer, mas é um fato. Pastor, qual sua posição escatológica? Você é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Se você leu o meu livro, você já viu que eu não sou nenhum dos dois, e sou os dois, ok? Então eu creio que uma parte dos crentes será arrebatado antes da grande tribulação, então eu sou pré-tribulacionista. Mas eu creio que uma parte vai passar pela grande tribulação, não vai sofrer a ira de Deus, mas vai sofrer perseguição do diabo e vai se encontrar com o Senhor nos ares. Nesse caso eu sou pós-tribulacionista. Então eu sou os dois, na verdade. Não estou muito preocupado com esses títulos teológicos. Pastor, em qual capítulo se inicia a grande tribulação no livro de Apocalipse? Você lembra de eu te falar que o livro tem uma divisão bem fácil, bem simples, não é? Então são 7 selos. O conteúdo do 7º selo são 7 trombetas. E na 7ª trombeta tem 7 taças. Ok? Muito bem. O que é a grande tribulação? A grande tribulação começa quando o 7º selo é aberto. O 7º selo é aberto, o capítulo 8. Ok? Então, quando o 7º selo é aberto, 7 trombetas vão tocar. Essa é a grande tribulação. Ok? Pastor, na estátua de Nabucodonosor, as pernas e os pés não se referem a impérios distintos? Compreendeu também, nós falamos sobre isso, não me lembro o número da live, mas quando nós falamos do capítulo 13, eu expliquei para você que a estátua de Nabucodonosor, ela tinha divisões retratando os impérios mundiais a partir de Nabucodonosor, porque o sonho foi dele. Então, Daniel interpretou dizendo que Nabucodonosor e seu império babilônico era a cabeça de ouro. A cabeça de ouro era o império babilônico. Depois, o peito, né, de prata era o império medo-persa. Depois, os quadris de bronze, o império grego-macedônio. E depois, as duas pernas, o império romano. As duas pernas eram de ferro. Você percebe que os materiais vão perdendo valor, mas vão ganhando mais força. Não é? Essa é a perspectiva divina. E por que eram duas pernas? Porque havia o Império Romano no Oriente e no Ocidente. Agora, os pés são o Império do Anticristo. Ok? Que vai ser um tipo de ressurreição do Império Romano no final. Lá no final da história. Então, os pés são 10 dedos, porque o Anticristo, Apocalipse 13, diz que vai reinar sobre 10 povos, 10 nações. 10. Por isso são os 10 dedos. Ele é de ferro com barro, por quê? Porque ele por um lado, tem a força militar, então ele é forte nesse lado, de conchavos políticos, por isso ele é de barro. Tá bom? Então a sua observação é essa mesmo, está correta. 20. A Bíblia não fala o nome dele, mas é um anjo, tá bom? Não é o Senhor Jesus, é um anjo. Pastor, no milênio, então estaremos aqui reinando com Cristo. Será logo depois que ele voltar nas nuvens, ele vai estabelecer o seu reino e vamos reinar com ele 1000 anos. No final dos 1000 anos, ok? Haverá novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém vai descer do céu, ok? Muito bem, a pergunta aqui é a respeito do milênio. Então, quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, imagino que a pergunta seja essa, nós teremos ainda sentimentos e emoções? Então, nós seremos glorificados, tá bom? Tudo é em outra dimensão, tudo vai ser no outro nível espiritual, com a outra percepção e perspectiva, mas vamos continuar sendo gente, ok? Vamos continuar sendo gente. Pastor, você crê que a volta de Jesus será ainda nessa geração? Eu vivo nessa fé, mas nós não marcamos data, porque nós não sabemos quando será. Mas eu vivo nessa fé, eu vivo na expectativa, e eu creio que todo crente deveria viver nessa expectativa também. Eu acho que qualquer crente que perde a dimensão, né, da volta, da parousia, do retorno do Senhor, ele é um crente que tem problemas espirituais. Entende? Ele é um crente que ele tem um relacionamento errado com as coisas desse mundo. Porque o nosso relacionamento com as coisas do mundo deveria ser uma perspectiva transitória, passageira. Nosso olhar tem que estar na glória, para o Senhor. Não é? Então, eu vivo nessa fé, que o Senhor vai voltar agora. Mas se ele não voltar,
eu irei encontrar-me com ele, de uma forma ou de outra. Pastor, e o capítulo 22, verso 2, diz que as folhas da árvore são para a cura das nações. Bom, eu expliquei isso quando eu ministrei sobre esse capítulo, né? Eu expliquei isso, acho que isso foi ontem mesmo que eu expliquei isso, ou na sexta. Mas eu quero te dizer o seguinte, duas questões que as pessoas fazem. Primeiro, as nações. Que nações são essas? Então, não há motivo para pensarmos que são outras nações. Nós temos que entender o texto bíblico de maneira como eu vou dizer, espontânea, como ele se apresenta, tá bom? Então, as nações, segundo enigma, né? E vai curar de quê? Vai ter doença? Vai ter morte? Não, não vai ter morte, porque a morte já foi vencida. Então também não haverá maldição mais, não haverá doença. Então, a palavra cura nesse texto, ela não deve ser entendida no sentido de terapia, não é, de uma doença, mas ela deve ser entendida no sentido de aperfeiçoamento. Então, as folhas das nações serão para crescimento, aperfeiçoamento das nações. Estou resumindo bastante, mas isso está lá no livro, depois você pode ler ou pode assistir a live novamente. Ok. Tem perguntas sobre orar em línguas. Muita gente perguntando a respeito de criança, né? Pastor, você crê no arrebatamento? Como que fica as crianças? Então, isso é uma questão difícil de eu dizer para você. Isso vai da fé, né, do entendimento que cada um tem. Jesus disse que o reino dos céus é das crianças. Se você entende essa afirmação de Jesus como significando que toda criança é salva, então você não tem que questionar. As crianças são salvas, ok? Mas se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz o quê? Paulo diz que quando a mulher ela é casada com um homem que não é crente, ela converteu-se depois, mas ele não é crente, então Paulo diz que os filhos são santificados por causa da mulher. Você vê, o homem não é crente, a mulher é crente, mas os filhos dos dois, da Bíblia, são santificados, são separados para o Senhor. Ok? Então você vê que se os dois não são crentes, isso significa então que os filhos não são santificados. É uma percepção. Se você for olhar na Bíblia, a unidade da salvação, a salvação é individual, tá bom? Cada um precisa de crer individualmente. Mas você vai ver que a unidade é sempre a família. Então, quando Deus vai salvar Noé, Deus salva Noé e a sua família. Quando Deus faz aliança com Abraão, é com Abraão e com seus filhos e toda a sua família, né? Seus criados ali, escravos. Né? Lá no Êxodo, no dia da Páscoa, né? O cordeiro foi morto, mas ele deveria ser comido em casa pela família. Entende isso? Então, você vai ver, e Paulo depois fala o que para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então você vê que há uma promessa de Deus que envolve você e a sua casa, você e os seus filhos. Muito importante você ter essa fé, tá bom? Mas preste atenção, aí vem a pergunta, pastor, então, como é que fica isso? Né? Os pais estão aqui e os filhos vão ser arrebatados. Então, minha posição pessoal sobre isso é que os filhos ficam com os pais. Em outras palavras, enquanto a criança não pode escolher, Deus deixa que os pais escolham por ela. Entendeu? Isso é justo da parte. Supostamente eles sabem o que é melhor para os seus filhos. Ok? Então, os filhos ficam com os pais. Então, se você tem filhos e você é arrebatado, seus filhos vão juntos. Mas e o descrente, pastor? Bom, sobre o descrente é como eu te disse. Se você crê que toda criança é salva, então elas serão. Eu creio que as crianças ficam com os pais. Eu creio que os pais é que escolhem por elas. Né? Deus dá esse direito. Isso é tão interessante que se você observar, eu não sei se você já teve essa oportunidade, eu já tive algumas ocasiões, não foram muitas, mas tive algumas ocasiões de expulsar demônios de crianças. E os demônios, em todos os casos, diziam que a criança tinha sido consagrada a ele. Os pais consagraram o filho para uma entidade. Os pais deram o filho para uma entidade. É um negócio inacreditável, mas é real. Isso existe. Agora mesmo está acontecendo. E sabe o que acontece? Deus deixa.
E o diabo recebe, a entidade recebe. E em muitos casos, os demônios diziam que não ia sair porque era dele, tinha sido dado a ele. Né? Mas glória a Deus, por quê? Porque os pais se convertem. Né? E quando os pais se convertem, crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O pai é liberto, os filhos são também. E as alianças com o diabo são desfeitas, porque ele nasceu de novo agora. A velha criatura dele já morreu. Ok? Então essa é a glória da nova aliança. Mas é preciso ter essa clareza. Filhos ficam com seus pais. Pastor, como saber? Nós seremos como os anjos do céu, que não se casam e nem se dão em casamento. Então veja, nós, os glorificados, os filhos de Deus, não vamos ter família, porque Jesus disse que não se casa e nem se dá em casamento. Tá bom? Então, não vai ter esse arranjo como nós conhecemos hoje, do casal, né, que se casa e tem filhos. Esse arranjo provavelmente não vai ser assim mais. Como vai ser? Não sei. Mas a promessa de Deus é que Ele tem coisa melhor para nós. Tem promessas superiores. Tem coisas mais tremendas para fazer nas nossas vidas. Amém? Pastor, o Senhor disse que aqueles que morrem em Cristo hoje estão no paraíso. Então, eles vão ressuscitar primeiro? Tá, Jesus disse que há duas ressurreições, tá bom? Duas ressurreições, lembra disso. A primeira ressurreição vai ser por ocasião da sua vinda. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão. Que mortos são esses? Os salvos. Os salvos, todos os salvos, todos, não importa se vencedor ou não, todos vão ressuscitar, todos os salvos. Quando? Quando o Senhor vier. A Bíblia fala que os mortos vão se levantar. Pastor, e aqueles que não foram salvos, né? Gente que não creu, ele vai continuar até quando? Então, no final do milênio, ok? No final do milênio, a Bíblia fala então que vão estabelecer tronos e o grande trono branco. E nesse tempo então, a Bíblia fala que a morte e o além vão devolver os seus mortos. Então aqueles que morreram sem Cristo vão ressuscitar e serão julgados um por um. Quando vai ser isso? Depois do milênio. No final do milênio. Entendeu isso? Vai ser o julgamento do grande trono branco. Aleluia. Pastor, haverá pessoas na terra? Fiquei confusa quando disse que a Nova Jerusalém vai iluminar a terra. Sim, as nações, vão ter nações aqui na terra. Ok? Aleluia. Pastor, haverá algum plano de salvação no milênio? Então, a salvação em todas as épocas é por meio de Cristo. Tá certo? Ainda que eu ensine, né, e entenda que a Bíblia fala realmente de dispensações, eu não sou realmente um dispensacionalista, no sentido de que eu creio que o plano de Deus é o mesmo sempre, Deus não muda, ok? O seu plano é o mesmo, que muda o homem muda, o nível de revelação do homem é diferente, entende? Então eu creio que teve a dispensação antes da lei, que é a dispensação dos patriarcas. Então, eles conheceram algo da parte de Deus? Conheceram. Mas o que eles conheceram era limitado. A revelação que eles tiveram não era completa. Depois veio a outra dispensação da lei. Na lei, teve mais revelação? Teve. Deus veio, né? Veio habitar dentro do tabernáculo, dentro do templo. Então, outra revelação, outro nível, não é? Agora vivemos uma terceira dispensação, que é da graça, da igreja. Aqui tem um outro nível de revelação? Com certeza. Aqui tem o ápice, eu diria, o máximo da revelação. Então, tem níveis diferentes de revelação em cada época, mas o plano de Deus é o mesmo. Então não tem essa história de Deus tinha um plano, aí Deus mudou de plano, aí ele agora tem outro plano, ele vai mudar de plano daqui a pouco, ele vai fazer uma coisa nova, porque Deus sempre fazendo algo novo. Então, não existe essa bobagem. Deus, ele tem um propósito eterno, e sendo ele Senhor e soberano sobre todas as coisas, o que ele determinou fazer vai acontecer. Deus não muda os seus planos, ok? Ele governa.
E uma vez que ele estabeleceu algo lá no princípio, esse algo vai se consumar no final. Então o que você vê na história da redenção do Éden até a Nova Jerusalém é a consumação de um mesmo propósito. Em nenhum momento Deus mudou. Aí você fala, pastor, mas teve a lei é diferente da graça. Sim, a lei foi necessária. Ela foi necessária dentro do propósito divino. Porque pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. O homem não sabia que era pecador, precisava de saber. Então isso fazia parte do processo de Deus para redimir, para salvar o homem. Mas não era da vontade de Deus que vivêssemos na lei. Então nós viemos para a graça. Mas e quem viveu na lei? Ele foi salvo pela lei? Não, ninguém nunca foi salvo pela lei. A salvação sempre foi por meio de Cristo, em todas as épocas. Quem viveu antes é porque creu que ele viria. Quem vive hoje é porque crê que ele veio. Mas ele é o centro da história. Então lá no Éden, Adão e Eva creram, diz a Bíblia. Né? Adão creu. Creu em quê? Creu na palavra de Deus. Deus disse que a mulher ia ter o filho. E o filho iria esmagar a cabeça da serpente. Né? Então eles creram. Eles creram no Senhor que viria. Nasceria da virgem, da mulher. Eles não sabiam muito, mas o que eles sabiam era suficiente para ter salvação. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, em todas as épocas, a salvação sempre é por meio de Cristo. Pastor, por que você está falando tudo isso? Minha pergunta é sobre o milênio. Para chegar no milênio. O milênio é a próxima dispensação. A próxima dispensação tem muita coisa misteriosa que nós não sabemos. Ok? Eu não costumo ficar falando muito das coisas que a gente não entende bem. Mas vou mencionar só uma para você. Em Ezequiel, por exemplo, fala do templo que vai existir no milênio. E fala que vai ter sacrifício animal no milênio. Uma coisa misteriosa. Como é isso? Por que disso? Se o Senhor Jesus vai estar ali. Entende? Mas veja, hoje o sangue do Cordeiro, ele nos cobre. Mas naquele dia, quando o próprio Senhor estiver reinando, então não tem mais o sangue à disposição das nações. Para que elas possam se aproximar de Deus, vai precisar de novo do sangue de animal. Né? Só pode ser essa a explicação. Não é verdade? Então, hoje nós cremos e não vemos. Então você crê no Senhor Jesus, mas você não vê. Naqueles dias, as nações vão ver e vão ter que crer que aquele que elas estão vendo é de fato Deus. Você sabe, é mais difícil crer vendo do que crer sem ver. Acredite em mim. Entende? É mais fácil crer sem ver. Porque se você vê, você questiona. O desafio é maior. Entende? Então veja, como é que vai ser a salvação no milênio? Em Cristo, mesma coisa. Vão ter que crer em Cristo. Em todas as épocas tiveram que crer em Cristo. Então, lá os patriarcas tiveram que crer que o filho que iria esmagar a cabeça da serpente viria. Aí nos dias de Israel, eles criam que viria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Qual foi a palavra que João Batista falou quando viu Jesus na beira do Rio Jordão? Eis o Cordeiro. Olha, o Cordeiro que todo mundo sonhou, que todo mundo creu, chegou finalmente. Não mais um animal, né, que apenas cobre o pecado, não. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele vai eliminar o pecado da nossa vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Quem viveu ali no tempo da lei, ele creu. Ele creu que aquele cordeiro era só um sinal de algo maior que Deus iria fazer. E hoje nós cremos que o cordeiro veio. Então, em todas as épocas, a salvação é por meio de Cristo. Não tem, nesse aspecto, dispensacionalismo nenhum. Tá bom? Ok. Pastor, você crê que haverá conversões na grande tribulação? Então, essa é uma questão difícil de responder, mas eu tenho uma posição sobre isso. A Bíblia fala que a grande tribulação vai ser o grande e terrível dia do Senhor. Você entende? O dia da ira. Deus vai derramar a sua ira na terra. Hoje, Deus não está derramando a sua ira na terra. Eu sei que tem muitos pastores ensinando e falando que já chegou o tempo da ira, mas ainda não chegou, tá bom? Todas essas tribulações que nós estamos passando é porque vivemos numa terra debaixo de maldição. Mas ainda não é a ira de Deus. A ira de Deus virá. Entende? Por que eu digo que não é a ira de Deus?
Porque quando a ira vier, significa que a graça tem que cessar. Não tem jeito de ter graça e ira ao mesmo tempo. Entende? Ou Deus derrama graça, ou ele derrama ira. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Você entende o que eu estou dizendo? Então, uma vez que você crê que é o tempo da ira, então é difícil crer que haverá conversão. No entanto, a graça de Deus é tão grande que eu não ouso duvidar. A Bíblia fala, na grande tribulação, anjos vão pregar um evangelho eterno, diz a Bíblia. O evangelho eterno, né, do Deus Criador. Então, hoje, nós pregamos, mas na grande tribulação, anjos vão pregar. Eu te pergunto, onde tem mais graça? Hoje você está ouvindo um homem pregando, mas na grande tribulação eles vão ver o anjo, o anjo. Se eu ver um anjo hoje pregando para mim, eu vou ficar perplexo. Vai ser uma coisa poderosíssima. Não é verdade? Muito mais poderoso do que me ver aqui no Instagram pregando para você. É um anjo. É uma coisa muito poderosa. E a Bíblia fala que vai ter isso sim na grande tribulação. Eu sei que alguns encaram isso como sendo simbólico, alegórico. Amém. Que seja, mas eu creio que é literal. Eu creio que isso vai acontecer. Será um tempo realmente assombroso. Bom, vamos avançar mais alguma coisa? Nós temos quanto tempo ainda? 15 minutos. Eu vou responder uma pergunta aqui, porque tem umas 30 pessoas me mandaram essa mensagem. É um negócio inacreditável. Assim, eu não sei como que tem crente que acredita na bobagem dessa. Os irmãos estão me dizendo o seguinte, que tem uma moça que se diz cristã e bruxa. E ela cita os reis magos para embasar o seu estilo de vida, de bruxa cristã. Isso está no aplicativo, né, no TikTok. Pastor, isso realmente existe? Aí o outro fala, pastor, por favor, fala pra gente, que mulher é essa? Como é que é possível? Isso aí, querido, isso é um negócio tão tolo, que nem mereceria minha consideração. Entende? O que a Bíblia fala? Analisa só uma frase. O que Jesus disse? Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. O que João diz lá na sua carta? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Quem quer ser amigo do diabo, pode ser amigo de Deus? Me explica isso. Não tem jeito. Então não tem esse negócio de bruxa cristã. Okay? Isso não existe. Esse tipo de sincretismo, né, pode existir assim, no papel. Para poder passar uma imagem bonitinha, engraçadinha. Okay? Mas não existe essa mistura. Não tem como você unir, sabe, Deus com o diabo. Não tem como unir luz com trevas. Entende? Isso é uma impossibilidade do Espírito Santo habitar em você e ao mesmo tempo você adorar demônios, adorar o diabo. Isso não faz sentido. Então essa pessoa é uma pessoa cheia de demônios, que está falando, movida por um espírito de engano, para talvez produzir confusão na mente de irmãos que ainda são novos e não compreendem muito a palavra de Deus. Tá bom? Isso não faz parte aqui da nosso assunto, mas é porque tanta gente falou. Mas não me mande também imagem dela, não quero ver, não quero saber quem é essa bruxa supostamente cristã, ok? Só posso dizer que é do diabo, e fique em paz sobre isso, é do diabo mesmo, tá bom? Não existe esse tipo de coisa, e se porventura alguém está me assistindo, e ele diz, não, eu sou cristão sim, o máximo que você pode ser é ter o nome de cristão, filho. Talvez o máximo é participar de alguma missa, tá bom? Mas se você adora o diabo, você é inimigo de Deus. Você não pode ser amigo do diabo e amigo de Deus ao mesmo tempo. Entende? O mundo jaz no maligno. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É chato essa coisa excludente, né? Eu compreendo, mas é assim que é. Porque é assim que as coisas funcionam. Deixa eu ver aqui. Pastor, aqueles que forem mortos na grande tribulação serão vencedores? Todo crente que passar pela grande tribulação será vencedor. Guarda isso. Escreve isso aí na sua caderninho. Todo crente que passar pela grande tribulação será vencedor. Porque ele terá que vencer a marca da besta e a imagem da besta. Por que ele terá que vencer? Porque ele não vai aceitar a marca da besta. Porque a marca da besta vai implicar em adorar a Satanás. Vai implicar em uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então um crente verdadeiro jamais blasfema contra o Espírito Santo. Tá bom?
Então, esse crente terá que vencer a marca e vai ter que vencer a imagem, porque o anticristo e o falso profeta vão exigir que todos adorem a imagem, mas um crente verdadeiro jamais vai se curvar diante da imagem de Lúcifer para adorar, jamais. Então ele vai ter que vencer. Por isso, todo aquele que passar pela grande tribulação será um vencedor. Aleluia. Deixa eu ver aqui. Pastor, no céu... Bom, você está falando do céu, então vamos falar da Nova Jerusalém, né? Então vai ter o milênio e depois a Nova Jerusalém. Nós vamos continuar com a nossa mesma família terrena, esposo, filhos? Não vai. Né? É chato falar isso, mas não vai. Você vai estar num outro nível tão mais elevado que você vai se lembrar, sim, não vai ter amnésia. Você vai se lembrar dessas coisas, mas com uma memória distante, como algo que passou, um tempo de tribulação, ok? Eu sei que você acha que o casamento é um paraíso, mas se você for ser bem honesto, não é bem assim, ok? É muito sofrimento. Casamento envolve sofrimento. Pastor, não fala isso. É porque não existe ninguém perfeito, então não há relacionamento perfeito. E não há relacionamento que não tenha espaço para a carne e para o diabo. Então, no casamento há muito sofrimento. Eu estou falando aqui do casal. Agora, quando você põe os filhos no meio, há muito sofrimento também. Filhos causam decepção, filhos ficam doentes, a gente sofre mais do que eles. Então, hoje é algo que é o melhor que podemos ter. Mas o melhor nesse mundo não dá para comparar com o que vai ser na glória. Eu não estou querendo diminuir o casamento, estou apenas dizendo. Okay? Casamento implica em muitos momentos de tristeza, de dor, né, de raiva, e você tem que perdoar e pedir perdão. É assim que é a vida. E envolve no relacionamento do homem e da mulher e depois de filhos com pais e pais com filhos. É assim que a vida funciona. Isso tudo envolve muito sofrimento. E você então acha que isso é o céu e quer continuar com ele lá na glória. Não vai ser assim. Vai ser algo muito melhor e muito maior. Tá bom? O que é, pastor? Não sei. A Bíblia não fala. A Bíblia encerra. Né? Lá no capítulo 22, encerra. Ok. Pastor Aloysio, João foi levado em espírito para qual ilha? Olha, você perguntando isso para mim, depois de 46 dias estudando Apocalipse, eu fico um pouco triste. Mas eu vou te responder. Ilha de Patmos. Essa ilha está lá na Grécia. Né? Eu tive o privilégio de visitá-la já umas 3 vezes. Tem lá a gruta onde supostamente João recebeu essa revelação. É um lugar muito bonito. Hoje é uma ilha de gente rica, né? Lugar de férias de rico, um lugar muito bonito. E se você quiser ir comigo, a gente sempre vai. Quem sabe você não vai viajar para Israel comigo e depois passar na ilha de Patmos. Deixa eu ver o que mais aqui. Pastor, quem serão as nações? De onde virão essas nações? As nações vão ser uma continuação do que é hoje, mas obviamente no outro estado, né? Porque não haverá morte mais. Pastor, eu queria saber a sua opinião pessoal. O senhor acha que o arrebatamento está próximo? Como eu te disse, eu vivo nessa expectativa, tá bom? É assim que eu vivo, eu creio sim que está próximo. É muita pergunta. Pastor, a nossa eternidade será aqui na terra, porque a Nova Jerusalém vai descer do céu. Eu sei que você quer ir para o céu, mas o céu quer vir para cá. Esse é um negócio interessante, não é? Nós queremos ir para o céu, mas o céu vai descer para cá. Então, o céu não é realmente uma questão de geografia. O céu é estar na presença gloriosa de Deus. Então, se o Senhor Deus está na Nova Jerusalém, lá é o céu. Se ele vier morar aqui na terra, aqui vai ser o céu. O céu é estar com ele. Entende? Então não é exatamente uma questão física, geográfica, topográfica, mas é uma questão relacional. Okay? A glória é estar nele e com ele. Aleluia. Aleluia. Tem mais perguntas que chegaram? Eu creio que basicamente foram essas perguntas que me fizeram. Eu tentei fazer um apanhado geral para você. Na quinta-feira, vamos fazer mais uma live.
E essa vai ser a última sobre esse tópico, eu espero, por agora. E vai ser uma live sobre uma linha do tempo. Vamos fazer um gráfico mostrando a sequência dos acontecimentos, para que você tenha clareza na sua mente, né? E você possa depois ler a palavra de Deus com mais clareza, tá bom? Então, na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente vai fazer isso. Eu vou disponibilizar esse arquivo com essa linha do tempo no site da igreja e vou colocar depois aqui na hora da live o link para você ir lá e baixar para você no seu celular o PDF, como você achar melhor, para você acompanhar, inclusive, enquanto a gente estiver ministrando. Eu acho que é importante termos essa ministração também para dar essa visão panorâmica geral. Amém? Eu quero louvar a Deus por você ter estado comigo nesses 46 dias. Foram dias preciosos para mim também. Muitos testemunhos. Recebi, estou muito contente, muito encorajado, porque foram centenas de irmãos que tiveram, né, a disposição de me mandar uma mensagem encorajadora. Eu fiquei muito tocado por isso. Muito obrigado. Né? Você investiu um tempinho só para me encorajar a continuar fazendo. E a pergunta que todos estão fazendo é se vamos encerrar por aqui essas sequências de lives que nós fizemos. Então, não vou encerrar, mas também não vou fazer todos os dias como vinha fazendo. Por que não? Eu fiz assim porque muitos irmãos estavam aí no isolamento, na quarentena, dentro de casa. Eu pensei que era uma maneira de abençoar você, ministrando todos os dias, para você todos os dias ter uma palavra para se alimentar. Mas eu penso que agora as circunstâncias têm mudado e muitos estão voltando a trabalhar e é difícil você realmente acompanhar uma live todo dia. Mas eu quero ver se eu faço pelo menos 2 dias por semana, ok? 2 dias por semana pelo menos. Então, o que eu quero dizer para você é que a partir de agosto, se o Senhor permitir, nós vamos começar a estudar Gálatas. Eu quero expor para você a respeito do Evangelho da Graça. Então, vou mudar um pouquinho o tópico, né? Não vou falar de escatologia, vou falar do Evangelho, o Evangelho da Graça. Essa mensagem que é a mensagem de Deus para nós. E vamos fazer isso a partir do livro de Gálatas, que é relevante para nós, porque vivemos uma geração que mistura lei com graça. Né? Infelizmente, as igrejas evangélicas, muitas delas, ainda nem chegaram no nível da reforma há 500 anos atrás. Né? Ainda nem entendeu ainda o que significa realmente ser liberto da lei e viver na graça. E muitos são legalistas e nem sabem disso, o que é pior. Então, eu quero cooperar, abençoando você sobre isso. Então, a partir de agosto, você pode se programar, a gente vai estudar o livro de Gálatas. E vai ser uma grande bênção, tenho certeza disso. Amém? Mas por hoje, é só isso. Fica na paz. É sempre um prazer, uma alegria estar com você. Deus possa abençoar muito e continuar te dando revelação nesses dias. E que o seu coração continue ansiando, né, profundamente pela volta do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vai salvar a live aí? Salva, né, para ela ficar aí disponível.